versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 17, e nos diz: vestem-no de púrpura e, trançando uma coroa de espinhos, colocam ao redor nele. Emmanuel intitula o seu comentário A Coroa. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Reflexões com Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre vitória, sobre conquistas. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Quando essas palavras, vitória, conquista, vêm à sua mente, como é que elas aparecem? O que elas suscitam em você? Quais são os elementos que você identifica como sendo de uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa que conquistou o que queria? Como é que a gente imagina alguém que realmente é vitorioso? Talvez a gente conecte essa imagem de vitória aos pódios, à visibilidade, à facilidade, aos recursos em abundância. E esses elementos estão presentes. Nada de errado com esses elementos quando eles são frutos do trabalho honesto, do esforço dedicado, de realmente a pessoa ter se esforçado para alcançar e por merecer esses elementos. Agora, existem dois problemas quando nós conectamos vitórias e conquistas a esses elementos. O primeiro elemento surge quando a gente associa a ausência desses elementos com uma situação de fracasso, com uma situação de perda, como uma situação de você ser insuficiente, de você não ter feito aquilo que efetivamente você gostaria de ter feito. Quando esses elementos estão ausentes, a gente não pode definir se a pessoa é vitoriosa ou não, porque esses são elementos, são adereços. Vamos pensar num exemplo que nós falamos muito nele aqui, que é o nosso mestre, o mestre dos mestres. Vamos pensar em Jesus. Jesus não recebeu uma coroa de ouro, de prata, de pedras preciosas. Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Jesus foi crucificado. E será que alguém classificaria a vida do Cristo, o seu exemplo, como sendo um exemplo de fracasso? Alguém que fracassou no seu trabalho? Nós estamos até hoje aqui sob os influxos desses ensinamentos, da presença do Cristo nas nossas vidas, daquilo que ele fez. Então, ninguém mais vitorioso do que ele, apesar de não ter passado pela vida ostentando esses elementos. Então, o primeiro problema que surge quando a gente só associa vitória, conquista a esses elementos materiais, novamente, nada de errado com eles, é que quando a gente acha que eles não estão presentes, nós estamos numa situação de fracasso, de perda, e isso em absoluto não é verdade. Nós podemos encontrar pessoas que estão ostentando por um tempo a visibilidade, a notoriedade, as posições de poder e mesmo assim, do ponto de vista das conquistas da alma, são pessoas fracassadas. Nós podemos ter pessoas que ostentam essas mesmas coisas e do ponto de vista das conquistas da alma, são pessoas vitoriosas. Nós podemos ter pessoas que não têm esses elementos e que são, do ponto de vista das conquistas da alma, vitoriosas, e outras também que não têm e que têm problemas em relação a essas conquistas. Por isso, a presença ou a ausência desses elementos não é suficiente para definir as conquistas e as vitórias da alma. Nós precisamos olhar de maneira mais profunda para caracterizar essas vitórias. O segundo problema surge quando, nos sentindo como sendo alguém que não alcançou a vitória, a conquista, pela ausência dos recursos, da visibilidade, do poder, da honra no mundo, a gente começar a parar de agir. Nós deixarmos de fazer algo mais, deixarmos de nos comprometer com a nossa melhoria, com o nosso aperfeiçoamento, fazer algo diferente, conservar o ânimo, a disposição para avançar, para promover ações em nosso favor, em favor do próximo, que nos levem a outros patamares de conquistas e de crescimento. Porque quando a pessoa ela se sente fracassada,
quando ela se sente inútil, quando ela acha que não tem valor, o que acontece é que às vezes a pessoa desiste. E nós não podemos conectar a vitória, o valor de uma pessoa, o que ela de fato é, à presença ou ausência desses elementos. Nós devemos sempre nos lembrar que a Terra ainda é um campo de trabalho, de esforço, de aprendizado. Às vezes, naquilo que é menos visto, existem vitórias retumbantes do ponto de vista da alma. Uma mãe, um pai que consegue educar os filhos com retidão, com esforço, com dedicação, passar os valores morais, são extremamente vitoriosos. Embora essa atividade possa, às vezes, não ocupar as primeiras páginas dos blogs, dos sites ou das redes sociais. Uma pessoa que consegue ser vitoriosa sobre um vício que ela carrega, é alguém que tem uma conquista importantíssima. Alguém que consegue superar uma fragilidade, que consegue superar um desafio, ela é vitoriosa. Alguém que consiga aprender e colocar em prática alguma coisa que chegou para ela como sendo uma oportunidade de crescimento, é uma pessoa vitoriosa. Por isso nós não podemos associar vitória, conquista, exclusivamente à presença ou ausência. Nós ainda vivemos num campo de trabalho. Não podemos esperar um paraíso que nós ainda não construímos. Estamos a caminho, estamos agindo. Mas é muito importante que nós não associemos o que nós somos, a nossa essência e as conquistas da alma, as conquistas imperecíveis no campo do espírito, com a ausência ou presença dos elementos materiais. Se eles estiverem presentes, significa uma cota de responsabilidade. Mas se eles não estiverem presentes, isso não significa que nós somos fracassados, inúteis. Precisamos olhar de uma maneira mais profunda. Se nós acordamos hoje com a disposição de nos tornarmos uma pessoa melhor, de vencermos determinados vícios, de nos libertarmos de alguns apegos, se a gente se dispõe a aprender a ser útil ao semelhante, ao final do dia, ainda que a gente não tenha conquistado esses elementos, podemos dizer que somos pessoas vitoriosas. Por isso, vitória não pode ser representada do ponto de vista da alma, do espírito, exclusivamente pelas coisas materiais. E o maior exemplo que nós temos disso, como já nos referimos, é o exemplo do próprio Cristo, que passou pelo mundo, vitorioso em todos os aspectos, mas que não ostentou para si a coroa de prata, a coroa de ouro, mas sim uma coroa de espinhos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 17, e nos diz: vestem-no de púrpura e, trançando uma coroa de espinhos, colocam ao redor nele. Emmanuel intitula o seu comentário A Coroa. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos com enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas, e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição
Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Uma bela página de Emmanuel que nos lembra de flexibilizar, de entender de maneira mais profunda as vitórias na nossa vida. E a proposta para hoje, nosso desafio, nosso convite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, é parar no dia de hoje e identificar qual vitória que você quer alcançar. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa que não vai alcançar um resultado monetário, um resultado econômico, pode ser uma mudança de comportamento, pode ser o aprendizado de algo que você queria há muito tempo, pode ser reajustar os laços com uma pessoa que você não fala há algum tempo. Cada um vai ter a sua. Mas a gente buscar uma vitória da alma, uma conquista efetiva no campo do espírito, ainda que ela não nos traga a visibilidade pública, não nos traga o recurso material, mas hoje vamos buscar uma pequena vitória no campo da alma, para que nós possamos nos aproximar desse entendimento que a reflexão nos convida, de que vitória não é só coroada com os lauréis do mundo, mas a vitória é tudo aquilo que agrega algo para o que nós somos de fato. Desejo a você uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.